Bom, pessoal, hoje a aula vai ser sobre modelagem numérica do terreno, também conhecida como MNT, tá? Existem outros nomes na literatura, né? E tudo vem do Digital Terrain Model, que foi introduzido em 1958, né? E foi definido como sendo simplesmente uma representação estatística da superfície contínua do terreno. Então, através de um grande número de pontos com coordenadas x, y e z conhecidas, é possível, através de um sistema de coordenadas arbitrário, gerar um modelo, tá? E aí vem a história de ser digital ou ser numérico. Eu prefiro o termo numérico, a gente vai discutir um pouco mais adiante, tá? Mas basicamente, para se gerar um modelo numérico de terreno ou modelo digital de terreno, é de extrema importância se ter as coordenadas x, y e z. Tá? Basicamente, então, a definição de modelagem numérica de terreno é uma representação matemática da distribuição espacial de algum fenômeno, né, que está dentro de uma pequena superfície terrestre. Basicamente, o que a gente mais utiliza aqui na disciplina, o que mais a gente já discutiu, é relacionado, por exemplo, a um mapa de declividade. O que é um mapa de declividade? Ele vai mostrar para vocês em porcentagem ou em graus como é que está a inclinação do terreno. E eu posso espacializar isso, né, através de algumas amostras. Então, basicamente, o exemplo aqui de mapa de declividade, onde vocês podem observar que ele pode ser dividido em faixas, né? A gente chama de, vocês vão ver mais adiante, quando estiver trabalhando lá com sistemas de informação geográfica, a gente fala de fatiamento, que é simplesmente dividir em faixas, né? No caso aqui plano, suave ondulado, ondulado, forte ondulado, montanhoso, escarpado. Se a gente parar para pensar para a mecanização agrícola, eu teria que subdividir aqui que está entre 8 e 20 até 15% para não ter perigo de tombamento de máquina. Outro mapa muito utilizado e que vem também da modelagem numérica de terreno e que é muito conhecido hoje é o tal do mapa de produtividade, que pode ser obtido diretamente aí de colhedoras, né? Onde tem aí um sistema de monitoramento de grãos ou monitoramento por peso, né? Muito utilizado na agricultura de precisão. O que você está vendo aqui é um mapa já formado, né? Mas lembrem-se ou deveríamos saber que na verdade ele coleta pontos, né? Cada ponto desse representa um valor de produtividade. A gente vai tentar introduzir na prática como faz esse mapa de produtividade, né? Então vocês vão ter uma ideia de como é que é montado isso. Então eu vou ter que, de alguma forma, espacializar cada pontinho desse gerando um mapa, tá? Outra bem utilizado que a gente vai poder observar na nossa prática é, por exemplo, como é que eu posso distribuir teores de argila, silt, areia, né? É possível de verificar isso? Sim, se você tem uma amostragem e se isso tem coordenada x, y, o valor z atribuído passa a ser argila. Assim como o valor z atribuído no mapa de produtividade é toneladas por hectare. E aí, no de declividade, é a porcentagem, né? Então, nós temos que entender que a partir do momento que você tem uma coordenada x, y, o valor de z pode ser espacializado, tá? Um outro mapa bem utilizado, pessoal da agrometeorologia, é a distribuição, por exemplo, de pluviosidade, né? Mais ou menos aí como é que está a distribuição numa região como o estado de São Paulo. Nós vamos ver mais adiante, nós vamos ter modelos para predizer essa superfície, modelos locais, no caso aqui, quando eu falo de argila numa pequena propriedade, e modelos globais, né? Onde eu tenho aqui, na verdade, uma superfície de tendência, né? Eu vou ter uma ideia da distribuição, tá? Bom, geralmente a superfície ela está relacionada a um fenômeno, né? Ela vai representar de uma forma contínua um fenômeno, né, que ocorre ou que você queira estudar. Como eu já dei alguns exemplos, a declividade, a argila, o mapa de produtividade, né? Então veja, o modelo numérico de terreno ele vai espacializar um fenômeno. Esse fenômeno você pode atribuir no valor z, desde que você tenha a coordenada x e y, plano, né? E o z, que era a nossa altitude, passa a ser agora o fenômeno a ser estudado, tá? Então nós temos que entender o seguinte, que a superfície, então, ela é dada na topografia pelas coordenadas retangulares, ou seja, as coordenadas x e y, né? E que passa na cartografia, nós saímos aí de
de planta, né, fomos para carta ou até mapa, pelas latitudes e longitudes. Nós trabalhamos com sistemas em graus, minutos, segundos, mas é mais interessante utilizar o sistema UTM. Por quê? Porque ele já está em metros, né? Então veja que a cartografia entra aqui agora e o sistema UTM já para ajudar a modelagem numérica de terreno, né? Estando em metros. Bom, e o fenômeno? Bom, o fenômeno pode ser, por exemplo, no nosso caso da topografia, a gente utilizava a cota, ou se for a cartografia, aqueles mapas plano e altimétrico que a gente observou, a altitude, onde, né, a origem está lá no marégrafo de Imbituba, Santa Catarina. Basicamente, eu posso atribuir ao valor Z qualquer coisa, atributos físicos, químicos, biológicos, pluviosidade, ou seja, desde que eu tenha a relação XY daquela amostra. Então eu posso fazer qualquer modelagem, né? Lembrando que eu preciso ter um ponto, esse ponto tem que ser X e Y. Uma coisa importante da gente discutir aqui é que geralmente nós consideramos que a superfície ela é contínua, mas nem sempre o fenômeno ele tem uma distribuição contínua. Por exemplo, quando eu falo de textura, a gente está falando de argila, você vai ter dentro de uma propriedade uma distribuição que nem sempre tem uma variação abrupta. Ou seja, aqui tem uma textura argilosa e dentro da textura argilosa vai ter às vezes uma mudança muito rápida para arenosa. Então a gente costuma dizer que tem alguns fenômenos que têm uma distribuição mais homogênea ou ela é contínua. E alguns podem ter alguma mudança realmente abrupta, né, de um ponto para o outro. Então a gente tem que tomar cuidado ao realizar aí a amostragem, que nós vamos ver mais adiante, e como gerar esses modelos. Mas basicamente, tendo coordenadas x, y e z, nós podemos gerar qualquer modelo. O quanto esse modelo vai estar sendo fiel à distribuição desse fenômeno na natureza vai depender daí do fenômeno a ser estudado e qual o interpolador que nós vamos utilizar. Mas vamos mais um pouquinho adiante. Então nós podemos entender que o fenômeno ele pode variar, né, de uma forma muito rápida ou não na natureza. E para isso nós chamamos aqui uma coisa muito importante que é a tal da dependência espacial. Veja, a argila tem uma dependência espacial muito maior do que às vezes uma variação química no solo, né? Ou uma distribuição, por exemplo, de chuvas, né? Pode chover no local e do outro lado não chover nada. Então, quanto maior for a dependência espacial do fenômeno estudado, melhor vai ser a modelagem, o modelo, né? O que vai prever aqueles valores dentro do modelo. Tá? Então, basicamente, né, nós temos então a coordenada x, y, z, o fenômeno a coordenada x, y, o fenômeno a ser estudado, variável c, e nós temos que entender se ele tem uma distribuição contínua e se existe uma grande dependência espacial ou não. Bom, para a gente entender, né, a declividade, por exemplo, ela tem uma boa espacialização, porque é muito mais tranquilo de você olhar o relevo e ver que existem mudanças, mas nem sempre elas são abruptas, né? Então você pode observar, por exemplo, que mesmo dentro de uma cadeia montanhosa, existe aqui uma forma de você delimitar onde tem essa mudança e trabalhar dentro da região. Agora, olha aqui, relevo mais ondulado, a dependência espacial pode até não ser muito grande, mas aqui no relevo mais plano, suave, ondulado, a dependência espacial do fenômeno a ser estudado, que é a variação do relevo, ela já é um pouco maior. Ou seja, eu não tenho variações abruptas. E nós podemos pensar assim para outros fenômenos. Mas o importante é que você pode observar nesse mapa algumas características, como por exemplo, eu tenho a coordenada de longitude, eu tenho a coordenada de latitude e todos os pontos aqui dentro, né? Aqui eu tenho uma representação então da superfície e todos os pontos aqui dentro têm um valor Z,
que está dado em porcentagem de declividade. Então é para frisar bem, para gerar um modelo numérico de terreno eu preciso do quê? Primeiro, a amostra. Essa amostra ela tem que ter coordenadas x, y e z. E é óbvio, né? O fenômeno que você quer estudar. Bom, tem N nomenclaturas para modelagem numérica de terreno. Nós podemos falar então, nós já discutimos, né? Tem o pessoal que gosta de modelo digital de terreno, por quê? Porque é trabalhado dentro do computador, e tem pessoas como eu que prefiro ainda modelo numérico de terreno, porque antes de estar dentro do computador veio de números, mas são aceitos qualquer uma das formas. Também você vai encontrar na literatura outros termos como DEM, DHN, DGM, NTN, né, que estão relacionados à mesma coisa. Independente do termo que você estiver utilizando, nós temos que entender que o valor do fenômeno vai ser descrito em relação da sua posição, x e y. Tá? Então, basicamente, a fórmula para se falar em modelagem numérica de terreno é o fenômeno em relação à sua posição. Como é que eu faço para gerar, então, um modelo numérico de terreno? Ah, é fácil, não é? Como é que eu faço? Qual que é o primeiro passo? Sem sombra de dúvida é a amostragem. Eu vou dar um exemplo aqui de um trabalho, de uma tese, no caso da minha tese de doutorado, onde nós fomos para o campo e estabelecemos uma grade. Essa grade, né, ela tinha um distanciamento entre os pontos de 100 por 100 metros. Então, se a gente der um zoom aqui, né, você vai poder observar que a cada ponto eu tenho 100 por 100. Tá? E foram coletadas amostras de solo. Essas amostras de solo, que foram tradadas, foram enviadas para cada um desses pontos. Essas amostras foram enviadas para os laboratórios de análise física e química. Além de ter a tradagem no ponto, nós obtivemos também a coordenada por GPS. Então, eu tenho como montar uma tabela, né, na verdade, no Excel, onde eu tenho a coordenada x, longitude, latitude em UTM, o nome que foi classificado cada solo, latossolo vermelho distrófico, polisólico vermelho distrófico, e aí vai, né? E os atributos químicos e físicos. Então, eu tenho pH, matéria orgânica, eu tenho aqui areia, silt, argila, para cada ponto de amostragem em cada profundidade. Bom, essa é a minha amostragem, né? Então, eu posso analisar de uma amostra de solo vários fenômenos, várias distribuições espaciais. Vamos trabalhar, por exemplo, com argila, né? Como é que eu faço agora para espacializar? Por quê? Olha, entre um ponto e outro eu tenho 100 metros. O que acontece com a argila desse ponto para esse ponto? Né? Eu preciso entender a distribuição espacial e para isso eu vou ter que lançar mão de interpoladores. Você já usou o interpolador quando fez ali topografia ou pegou uma reguinha e mediu, né, entre um ponto e outro qual a distância, aquela linha da altimetria vale 100, cota 100, a outra linha vale 98 e eu quero um ponto no meio. Quanto vale essa cota ali no meio? É uma interpolação simples. Esses interpoladores, eles podem ser determinísticos. O que significa um interpolador determinístico? O próprio nome diz, vai determinar um valor. Em cima de dados, ele chega e determina um valor. E tem os probabilísticos, que daí entra dentro da estatística. Geralmente, os modelos determinísticos são mais simples, né? Exemplos deles, por exemplo, é o vizinho mais próximo, inverso do quadrado da distância, que nós vamos ver mais adiante. E os probabilísticos já entram numa linha de pesquisa, né, que é a geoestatística, que vai determinar qual a probabilidade de existir um determinado elemento de acordo com as características das amostras vizinhas, ou a porcentagem ou a quantidade desse elemento. Contando um pouco da história da geoestatística, a geoestatística foi criada basicamente para se achar ouro. O que ocorria? Quando você está minerando, né, procurando lá o ouro, existem alguns minerais que quando aparecem na natureza tem uma maior probabilidade de se encontrar ouro quando ocorrem aqueles minerais. Então um estatístico e geólogo resolveu começar a testar qual a probabilidade de eu achar ouro quando eu tinha aquela quantidade ou aqueles tipos de minerais
e gerou daí, verificou que existia uma dependência espacial em relação à distribuição desses minerais e o ouro. E aí se criou, né, começou a se estudar a geoestatística. Nesse curso nós não vamos abordar basicamente os cálculos, né, do semivariograma, de como se determina qual o tamanho da grade necessária para se prever um determinado fenômeno na natureza. Então existe toda uma disciplina para se gerar o valor para te dizer qual é a probabilidade de eu estar acertando ou qual o melhor modelo probabilístico para determinar, por exemplo, a variação de pH no solo, né? Então existem estudos prévios para isso, tá? Bom, pessoal, então partindo desses interpoladores é possível gerar superfícies, tá? Superfícies estas que vão representar, né? Que vão representar, por exemplo, um fenômeno. No caso aqui eu estou gerando um modelo de distribuição de argila, tá? Onde você pode ver aqui maiores porcentagens de argila, menores porcentagens de argila. Foi utilizado aqui a krigagem, que é um interpolador probabilístico, né? Que vem aí em vários programas que fazem essa interpolação. Eu usei esse programa, chama Surfer, nós vamos implementar ele aí para as nossas aulas práticas, tá? Onde vocês vão poder gerar vários modelos e observar a variação entre eles. Então tá aqui, ó, a distribuição de argila dessa área. Então essa área aqui, ó, ela é mais argilosa, ela tá aqui, e essa área aqui tem uma textura média a arenosa, a média que tá aqui, tá bom? Beleza? Então é assim que a gente pode gerar uma distribuição de um fenômeno através de uma amostragem. Bom, se você observou isso, então, nós podemos entender que procedimentos para a geração do modelo numérico do terreno tem basicamente duas coisas, a amostragem e o interpolador. Basicamente, nós vamos falar um pouquinho da amostragem, né? Onde você tem aqui, por exemplo, um exemplo de grade. Eu precisei daí de coordenadas x e y e o valor z para poder ter o meu modelo, né? Gerando aí o que nós chamamos de amostras. Bom, vamos parar um pouquinho aqui, porque nós vamos conversar sobre subamostra e superamostra. Eu não posso tentar predizer um fenômeno se eu tiver poucas amostras, ou seja, o meu modelo não vai conseguir ajustar um algoritmo que consiga uma distribuição que realmente represente esse fenômeno no campo. Mas ao contrário, se eu tiver uma densidade de amostras muito grandes, né, superamostragem, eu posso estar complicando ou dificultando também a modelagem desse algoritmo para gerar uma distribuição espacial desse fenômeno. O certo é a gente ter uma amostragem representativa. E logo depois que a gente fez a amostragem, nós vamos usar o que? O interpolador, ou seja, a geração do modelo propriamente dito. O que é essa geração do modelo? São algoritmos, são formas de modelar, de predizer entre os espaços da amostragem o que está acontecendo ali com aquele fenômeno que você está estudando. Basicamente, nós temos então os interpoladores, como já comentei, determinísticos e probabilísticos, né? Os determinísticos eu vou usar para determinar o valor a partir de duas amostras, ele vai me dar o valor, nós vamos calcular isso aí. E o probabilístico eu tenho que usar toda uma parte de estatística, ver a probabilidade de esse fenômeno ocorrer de uma forma contínua ou não. Então eu já comentei que parte para a geoestatística e aí foge um pouco do que a gente vai trabalhar na disciplina, tá bom? Basicamente, então, eu utilizei essas ferramentas para gerar um modelo, tá? Bom, vamos conversar um pouquinho então sobre a amostragem, né? A amostragem, ela vai depender então da coordenada x, y e o valor z vai ser o ponto, vai ser o fenômeno de interesse no ponto que eu fiz a amostra. Dentre as tarefas, vamos dizer assim, né, ou como gerar um modelo, a amostragem é a mais importante, porque se você fizer uma amostragem ruim, você vai ter um modelo ruim. Se você fizer uma amostragem boa, muito provavelmente, se você não usar nenhum interpolador inadequado,
você vai ter um modelo bom, né? Então a gente não pode errar justo no começo, que é a amostragem. E para isso, eu não posso ter uma subamostragem, que vai ser por pontos insuficientes, ou uma superamostragem, que vai me dar redundância. Quer dizer que eu não vou conseguir modelar porque eu não tenho uma grande variação. É fácil de entender. Se eu for numa área e amostrar só um solo argiloso, os valores que estão ali vão estar muito acima, próximo de 50, 60, 48, isso quer dizer, são de textura argilosa. Então o modelo ele vai predizer só argila. E dentro da minha área eu tenho areia, argila, silt. Eu preciso de um modelo que consiga descrever isso melhor. Então eu preciso distribuir minha amostragem para pegar toda a área, para ter uma variação entre o menor valor e o maior valor. Mas eu não posso adensar a amostragem só nos valores maiores de argila. Eu tenho que ter uma distribuição, de certa forma, suficiente para que eu descreva o fenômeno na natureza, tá? Então nós temos que tomar cuidado com superamostragem e subamostragem. Vamos discutir um pouquinho sobre a amostragem então, e aí ressaltando, né, que é a tarefa mais importante, pois ela vai representar a variação espacial do seu fenômeno de interesse e eu não posso deixar de ter uma amostragem insuficiente ou redundante. O que seria uma subamostragem ou uma superamostragem? Vamos dar uma olhada no relevo? Olha só, eu tenho aqui um relevo bem suave, ondulado, onde sai de um ponto mais alto e vai para o ponto mais baixo. Estou num ponto mais alto, ponto mais baixo. Como é que eu colocaria uma amostras ou pontos de amostragem aqui para poder identificar melhor esse relevo? Bom, vamos traçar aqui um meio. Então vamos dividir ele aqui na drenagem, a parte de cima, né? Imagine que os dois têm a mesma característica, tanto de um lado como do outro. O que vai acontecer? Se eu distribuir esses pontos aqui, eu tenho um ponto no alto, eu tenho mais ou menos um ponto na médio e um ponto mais baixo. E aqui também um ponto mais baixo. E aqui eu posso colocar N pontos só na parte mais alta. O que está acontecendo aqui? Bom, no A eu estou mostrando para vocês uma subamostragem e no B uma superamostragem. Quer dizer, eu não estou representando bem os valores altos, médios e baixos e estou concentrando aqui valores só na parte alta, né? Então tudo isso eu tenho que tomar cuidado para evitar, né? Então a subamostragem não vai me permitir representar o relevo de uma forma mais adequada. É como se tivessem faltando pontos quando eu projeto isso no plano, na coordenada x e y, está faltando pontos em uma parte do relevo, né? Então quando eu vou montar, por exemplo, lá, olha, uma das funções da modelagem numérica de terreno é determinar, por exemplo, o perfil, né, o perfil topográfico. Então, quando eu monto lá o meu perfil, o que vai acontecer? Eu tenho pontos no alto, tenho pontos no baixo, mas eu não amostrei essa parte aqui. Eu não tenho como representar bem o que está acontecendo entre a parte alta e a parte baixa. Ficou um vazio na minha amostragem aqui. Então, isso caracteriza uma subamostragem. Ao contrário, quando eu coloquei uma quantidade enorme de pontos na parte mais alta, na representação do meu relevo, ficou faltando dados para representar todo o resto do relevo, né? Então eu fiz uma superamostragem de um local e que também não gerou um resultado muito bom, né? Eu não tenho uma descrição desse relevo na parte de baixo, né? Então faltou aqui uma amostragem mais detalhada. Me perdoe, pessoal, eu acho que eu coloquei aqui de novo na apresentação subamostragem, mas na verdade aqui é B, superamostragem. Quer dizer, eu intensifiquei a minha quantidade de amostras num determinado local, mas eu não, e é redundante, por quê? Porque é a parte mais plana e faltou amostrar onde tem variação no relevo. E o que seria uma amostra representativa? Uma amostra representativa, eu vou conseguir observar o relevo em todos os seus pontos, com repetição ou com algumas repetições na parte alta, na parte média e na parte baixa. Para topografia, nós trabalhamos com pontos notáveis, né? Onde eu consigo observar a variação do relevo e depois nós vamos gerar uma triangulação, nós vamos discutir isso mais adiante, para poder entender
pelos triângulos formados, como é que está a variação do relevo. E da mesma forma aqui do outro lado, onde eu vou trabalhar então com pontos notáveis. Isso seria uma amostra representativa, onde eu consigo estabelecer pontos de amostragem e predizer o fenômeno que eu quero estudar, que é o que? O relevo, ou seja, ou a altitude, ou a cota, né? Ou a variação disso ao longo de um local, da parte mais alta até a parte mais baixa. Isso me permite então gerar um perfil muito mais detalhado e preciso em relação ao relevo que eu quero estudar. Por que nós chamamos de pontos notáveis? Porque eu vou trabalhar na mudança da direção desse relevo. E aí eu vou fazer a minha amostragem de acordo com a variação. Veja que o relevo é uma coisa fácil da gente observar isso, porque você consegue enxergar onde ele está mudando, né? Você consegue observar aqui a variação do relevo. Mas como é que eu faço isso para textura? Como é que eu faço isso para análise química, física? Tem N coisas que eu quero trabalhar e às vezes são coisas que você não está enxergando como relevo, né? Bom, existe então um formato de amostragem, existem formas de eu fazer essa amostragem. Vamos discutir com mais calma então os procedimentos para a geração dessa amostra, tipos de amostragem. Bom, para a geração de modelos numéricos de terreno, quando você não conhece muito bem o local, é muito utilizado, né, de você lançar mão de uma grade irregular. O que você faz? Você faz um espaçamento conhecido entre os pontos e gera aí a sua amostragem. Ela tem vantagens e desvantagens. Qual é a vantagem? Bom, ela é muito utilizada na geoestatística, no primeiro momento, para tentar se conhecer o fenômeno que você quer trabalhar. Então seria lançar mão de uma primeira ferramenta para tentar ver a dependência espacial do fenômeno a ser estudado. Mas ela também é muito utilizada na topografia quando a gente fala com corte-aterro. Lembra que na disciplina de topografia nós fizemos lá o levantamento da grade, no espaçamento de 5 metros, para tentar, ou na verdade, para modelar, para calcular o volume de corte-aterro. Então é uma coisa normal dentro da topografia e foi utilizada daí, por exemplo, para amostragem de solos com relação aos teores de areia, silt, argila, pH, matéria orgânica, como eu fiz na minha tese e mostrei para vocês, tá? Então uma amostragem regular nada mais é do que uma distribuição espacial com regularidade entre a coordenada x e y. Existem também a amostragem semi-regular, onde não existe uma certa regularidade em uma das direções, tá? É muito normal de acontecer isso, principalmente quando se trabalha com fotografias aéreas, tá? Pelo deslocamento da aeronave pode ocorrer uma variação de vento ou uma variação ali na direção da aeronave que pode dar essa mudança aí de direção, tá? Então, geralmente isso aqui ocorre nos levantamentos aerofotogramétricos. Por que a gente fala isso? Veja, todos os mapas planialtimétricos foram gerados por fotografias aéreas com estereoscopia, que é o mesmo princípio que está sendo utilizado hoje nas aeronaves remotamente pilotadas para se fazer levantamentos topográficos. Então, é um tipo de amostragem que volta a ser utilizada principalmente nos RPAs, tá? E o outro tipo de amostragem que a gente já discutiu é o irregular. Por que ele é irregular? Ele não mantém uma regularidade entre x e y. Essa amostragem é aquela dos pontos notáveis que a gente discutiu anteriormente. Eu vou observar o relevo e vou determinar onde eu vou colocar as minhas amostras para tentar predizer melhor esse fenômeno, né? Então veja, em qualquer dessas formas eu tenho que tomar cuidado para não gerar subamostragem nem superamostragem, né? Veja, nesse sistema aqui eu consigo, se eu souber ou entender bem o fenômeno que eu quero estudar, distribuir minhas amostras de uma forma mais apropriada. Mas quando eu não conheço o fenômeno, eu tenho uma ideia, eu preciso às vezes lançar mão de uma grade regular para entender a distribuição desse fenômeno. Como eu já falei, é o princípio da geoestatística. Eu começo a gerar grades para entender a distribuição, ver a probabilidade de gerar um semivariograma para ver o que eles chamam de range,
que é até onde, qual a distância que eu tenho aquela dependência espacial. Aumentou, passou dessa distância, o semivarograma vai me dizer que não existe mais uma dependência espacial. Então eu consigo estudar melhor esse fenômeno, né? Numa grade mais apropriada. Tá? Independente do tipo de amostragem, nós temos mais um aqui, que é o de isolinhas de altimetria. Veja, eu gerei um mapa planeoaltimétrico pelo levantamento aerofotogramétrico, tá? Eu gerei esse mapa e tenho as isolinhas. O que a isolinha contém de informação? Independente se é uma isolinha de altimetria ou se é uma isolinha de pluviosidade, ou seja, algum dado, né, que venha de algum mapa que trabalhe com isolinhas, eu tenho aqui o valor Z do atributo do fenômeno que você quer estudar. No caso do mapa planeoaltimétrico, a isolinha são valores iguais de altitude. No caso aqui, além da isolinha, eu tenho alguns pontos também, que são pontos de máxima cota ou de mínima cota na baixada. Então eu posso também lançar mão desse sistema para obtenção de dados, né? No caso aqui de altimetria, que é bem particular. Tudo bem? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a amostra regular. Onde é que eu utilizo isso, né? Basicamente, a gente já viu no meu levantamento, né, quando eu fiz aí pontos de amostragem a cada 100 metros, para tentar verificar a dependência espacial de areia, sítio, argila, pH, matéria orgânica, também para distribuir esses dados na área. Mas esse trabalho eu fiz para fins de mapeamento, para gerar a classe de solo, tá? E não necessariamente para entender bem a distribuição desses atributos. Independente disso, a agricultura de precisão, ela lança mão desse tipo de ferramenta para gerar informações sobre a área que ela está trabalhando. Basicamente, né, existem aí algumas formas de trabalhar, onde a agricultura de precisão começou tentando falar, olha, vamos fazer um ponto a cada 1 hectare. Bom, um ponto a cada 1 hectare é essa grade minha, 100%. Fica inviável, fica muito caro. Então vamos colocar um ponto a cada 5 hectares. Então veja que nesse sistema de amostragem para solos começa a ficar complicado, porque a distribuição, a dependência espacial dos atributos físicos e químicos do solo são mais complicados aí do que um ponto a cada 5 hectares. Quer dizer, tem toda a parte de geoestatística que depois a agricultura de precisão começou a incorporar nos seus trabalhos. Mas um exemplo simples de utilização da agricultura de precisão aí são os mapas de produtividade. Na topografia, basicamente a gente trabalha com grade quando a gente está trabalhando com corte e aterro. Saiu de corte e aterro, como é um fenômeno fácil de observar, que é a variação do relevo, nós partimos para amostragens irregulares por pontos notáveis. Quais são as vantagens e as desvantagens? Como eu falei, a grande vantagem aqui é que você, não conhecendo um fenômeno, você lança a mão de uma grade para aprender como é que ele pode se distribuir ou tentar entender esse fenômeno. A desvantagem é que você pode ter uma superamostragem e uma subamostragem, né? E aí a grande pergunta que a agricultura de precisão tem e o que a gente precisa pensar é: qual é o espaçamento dessa amostragem? Qual é o espaçamento da grade? Então não tem uma resposta para isso, né? Precisa de estudos e aí lança a mão da geoestatística, tá? Outro problema como eu falei, desvantagem qual é o número de pontos que eu preciso. Isso vai dar uma superamostragem ou uma subamostragem, né? Então eu quero identificar um fenômeno e às vezes eu estou amostrando ele de uma forma errada, lançando mão de uma grade. Então isso é uma desvantagem. Por outro lado, para alguns fins, eu preciso dessa grade para entender o fenômeno. Então tem que se pesar bem como utilizar ou não. No meu modo de ver, para a agricultura de precisão, eu não gosto muito da amostragem em grade. Eu prefiro lançar mão de outras técnicas para tentar identificar a variabilidade, pela variabilidade da cultura, tentar identificar os pontos de amostragem para entender o que está acontecendo ali, porque às vezes a soja, o milho ou a cana está produzindo mais num determinado ponto do meu talhão e menos no outro, tá? Mas são questões de metodológicas que a gente pode ou vai discutir mais adiante durante o curso, tá bom? Vamos entender então que a grade ela tem vantagens e desvantagens, né? Quando ela é rígida, aí no caso, né, com amostragens regulares.
Vamos falar um pouquinho sobre a amostra semi-regular, como a gente já discutiu, ela vem da aerofotogrametria e está aqui um levantamento feito por drone, né, pelo Phantom 4, aqui de uma área da Exalc. Vocês podem observar que cada pontinho desse é uma coordenada XY e o valor Z da altitude que ele estava voando naquele momento. Você pode observar que não existe uma relação igual na coordenada aqui de um ponto no outro. Às vezes eles estão mais próximos, eles estão um pouquinho mais distantes. Existe às vezes até uma variaçãozinha aqui nessa linha de voo. Então o que acontece, né? Ele entrou aqui voando, fez a primeira linha, manteve a linha, mas tirou amostras com distâncias diferentes, né? Da mesma forma quando ele voltou, quando ele foi para cá, né? Então ele vai e volta, né? Até terminar a linha de voo. Quando você plota isso, você vê as fotografias que ele tirou, você consegue observar que tem locais que estão mais adensados e locais que faltaram amostras, né? Então isso já caracteriza um problema aí, talvez de uma superamostragem, uma subamostragem, mas que no caso da fotografia nós conseguimos resolver porque nós fazemos uma sobreposição das fotos de no mínimo 60%. Nós vamos ver isso depois em aerofotogrametria, na disciplina ou na aula que a gente vai ter ainda na disciplina, tá? O que eu quero representar para vocês aqui o que é uma amostra semi-regular, tá? E aí nós geramos o nosso mosaico, a nossa ortofoto, e a partir dessa ortofoto eu consigo ter uma ideia também do relevo, né? Acho que ficou claro que tem árvores aqui, pela sombra, que ela é mais alta do que a grama. E aí, quando você mostra isso em altitude, é possível de fazer isso pela amostragem, pela aerofotogrametria, devido à estereoscopia, você consegue observar que tem copas mais altas e copas mais baixas. E aqui a grama, tá? A gente vai ver isso mais adiante. E a amostra irregular a gente já discutiu, né, que é o levantamento da topografia, onde eu consigo, por pontos notáveis, identificar ou melhor distribuir os meus pontos para ter certeza de que eu estou fazendo um trabalho bem feito aí no levantamento do relevo, tá? Mas professor, você já comentou que eu consigo observar o relevo, tá? E quando eu quero ver alguma coisa que eu não consigo enxergar, por exemplo, atributos químicos, físicos e biológicos, um estudo, uma metodologia que pode ser utilizada é através de imagens de satélite, onde você vai observar, por exemplo, um talhão de milho, né? Ora, eu estou vendo tonalidades de verde aqui diferentes, né? Então, se você parar para pensar, isso aqui é uma nuvem, tá? Mas aqui está mais amareladinho, aqui está verde mais escuro, né? Eu tenho tons de verde. Lá adiante na disciplina, nós vamos trabalhar com sensoramento remoto. Você vai entender que cada alvo vai absorver, transmitir, refletir quantidades diferentes de energia de acordo com as suas características, né? No caso da cultura, de acordo com a sua vegetação. Então a gente vai deixar para falar um pouquinho mais adiante, mas o que acontece é que a folha é verde porque reflete um pouco mais o verde e absorve o azul e o vermelho para fazer fotossíntese. E no infravermelho próximo, existe quanto maior a biomassa, quanto maior o número de folhas, maior vai ser a resposta, maior vai ser a reflectância. Então vai refletir mais. Existe um índice de vegetação conhecido como NDVI, que ele trabalha com a variação de quanto a planta absorve para fazer fotossíntese e quanto ela reflete no infravermelho próximo. Quanto maior for a absorção no vermelho e maior a reflectância no infravermelho próximo, se diz que a biomassa é maior, se diz que está fazendo mais fotossíntese, então eu teria uma planta com uma condição um pouquinho melhor. Basicamente, o que vocês estão observando aqui, que o que está verde mais escuro são plantas que estão absorvendo mais no vermelho e refletindo mais no infravermelho próximo. E eu consigo mapear isso com a imagem de satélite, como imagens de veículos aéreos não tripulados, RPAs, desde que tenha o sensor adequado e que esteja tudo calibrado. Nós vamos discutir essa parte de sensoramento remoto nas aulas mais adiante. Mas é só para você entender. Olha a metodologia aqui. Se eu tenho variação, então, eu consigo ver a variabilidade da cultura utilizando esse índice de vegetação, eu posso criar aqui faixas de alta, média e baixa. E nós vamos chamar de biomassa. Não quer dizer que onde é baixo não vai produzir nada e quando é alto vai produzir muito.
Nós vamos entender que existe uma estatística por trás disso e que é uma distribuição normal. E que nós vamos entender que quanto mais próximo o quartil inferior e o quartil superior dessa distribuição normal tiver da mediana, a variação dessa cultura no campo pode ser menor. Independente disso, vamos pintar com as cores baixo, médio e alto? Olha que legal. Então eu tenho aqui regiões dentro do meu talhão que a planta está me mostrando que tem uma variação, uma variabilidade dessa cultura. Ora, se eu consigo enxergar aqui a variabilidade da cultura, por que não fazer amostras nessas áreas, onde eu tenho alta, média e baixa? O que eu estou proporcionando aqui? Eu estou proporcionando aqui uma amostragem um pouco mais racional, uma amostragem por pontos notáveis. Onde estão esses pontos notáveis? Relacionados à variabilidade da cultura. O que eu procuro aqui? Uma variação química, física ou biológica. Tá? Por que essa cultura, no mesmo talhão, que foi plantada na mesma época, que teve o mesmo trato cultural, tem essa variabilidade? E aí nós vamos entrar numa metodologia, numa linha de pesquisa, que é entender essa variabilidade no campo. Independente disso, é uma forma de gerar amostras irregulares. Tá? Basicamente, então, pessoal, na quase totalidade dos casos, as amostras mais representativas dos fenômenos ou do fenômeno não estão regularmente distribuídas. O que eu quero dizer? Que existe uma grande vantagem em se lançar mão de uma grade irregular por pontos notáveis. Porém, como eu falei, para que você não erre ao fazer isso, você tem que conhecer muito bem o fenômeno que você está querendo representar para poder acertar aí a posição das suas amostras. Então eu dei o exemplo de um fenômeno que é fácil de observar no campo, que é o relevo, e uma variabilidade de cultura que pode indicar alguma variação química, física ou biológica, que é uma linha de estudo, mas que gera também uma distribuição espacial de uma variabilidade da cultura. E aí nós já discutimos as vantagens e as desvantagens dessa grade irregular. A vantagem é racionalizar, fazer uma amostragem mais representativa, e a desvantagem é que você precisa conhecer esse fenômeno para lançar mão dessa distribuição mais adequada. E aí toma cuidado de novo, de acordo com o número de pontos, você fazer aí uma super amostragem ou uma subamostragem. Bom, pessoal, a amostragem por isolinhas, ela vem lá do levantamento aerofotogramétrico, do mapa plano e altimétrico. Tá? Basicamente, o que você está vendo aqui é a representação em relevo de um morro, e ao cortar planos paralelos com equidistância vertical pré-determinada, no caso aqui de 20 em 20 metros, no caso está fixo, mas vamos colocar em metros, eu consigo desenhar aqui as isolinhas de altimetria ou de cota de um determinado local. Esse mapa plano e altimétrico, ele pode representar então o relevo, ele representa o relevo. Eu tenho aqui uma parte mais alta caminhando para a parte mais baixa e aqui uma represa. Tá? Vamos dar um zoom aqui e você vai ver que toda a isolinha tem o seu valor de altimetria. Tá? Basicamente, eu consigo fazer amostras direcionadas nas isolinhas, mas se eu perguntasse para vocês, será que tem como fazer uma amostragem ou gerar uma amostra entre duas isolinhas? E aí sim entram os interpoladores. Eu consigo gerar também amostras entre as isolinhas. Tá? Então veja, a amostragem por isolinhas, ou seja, principalmente de mapas plano e altimétricos, é muito mais relacionado à parte de relevo, à parte de declividade, à parte de estudos de relação de sombreamento, sol, que a gente consegue fazer trabalhando com modelos numéricos de terreno. E que é uma fonte rica de dados de altimetria. Tá? E que a gente pode estar gerando amostras em cima desses mapas plano e altimétricos. Bom, se eu vou gerar um modelo, já sei como é que eu posso trabalhar as minhas amostras. Como faço para interpolar? Quais são as formas de gerar essa interpolação? Bom, depende do estilo de amostra que você tem.
Se for uma amostra irregular, de cara eu já vou te falar que a sua estrutura de dados é uma malha triangular, né? Eu acho que você observou quando eu fiz lá o relevo, eu coloquei os pontos, que eu triangulei os pontos, né? Por quê? A gente vai estudar mais adiante a malha triangular, ela tem as suas vantagens e desvantagens, mas geralmente as amostras semi-regulares e amostras irregulares, a primeira interpolação mais fácil a ser realizada é por malha triangular, tá? E aí a interpolação envolve então uma criação de uma estrutura de dados, a definição da superfície de ajuste e o objetivo que você quer dar para essas amostras para representar o fenômeno. Então, qual que é a estrutura de dados? No caso aqui, é a estrutura da malha triangular, como também pode ser a estrutura dos dados de grade regular, tá? Qual que é a superfície de ajuste? Imagine o seguinte, você tem todos esses pontinhos aqui que foram amostrados no campo, ou, no caso da grade regular, pode ser feito um refinamento, pode ser aumentar o número de pontos, adensar esse ponto, né, por modelagem, e como se você jogasse um lençol em cima desses pontos. E aí ele vai te dar uma superfície de ajuste. Essa superfície de ajuste é que é a tal da interpolação. Qual é o melhor interpolador para ajustar essa superfície? Para que eu tenha aí uma distribuição contínua da representação desse fenômeno que eu quero no campo. Eu vou pedir perdão para vocês aqui na apresentação porque as coisas não entraram de acordo com o que eu queria, mas basicamente então a estrutura de dado ela é dividida em grade regular e malha triangular. A superfície de ajuste é a modelagem em si em cima dos dados, ou seja, das amostras, que podem ser feitas de uma forma em grade regular ou malha triangular. Essa superfície de ajuste nada mais é do que se eu colocasse um lençol em cima dos pontos e aí ele vai se ajustar, né, aos dados que eu tenho. Agora imagine, né, como é que eu faço esse ajuste, quais são as ferramentas ou os interpoladores que eu posso utilizar para tentar determinar essa representação contínua do fenômeno a ser estudado. Basicamente, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre grade retangular agora. Vou fazer uma... Bom, pessoal, desculpa pela pausa aí. Bom, então vamos lá, vamos falar um pouquinho da estrutura de dados em grade regular, perdão. O que nós podemos observar aqui, né? Vou mostrar um modelo aqui de grade regular, né? O que nós temos aqui são poliedros de faces, né, retangulares ou regulares, tá? É um modelo que se aproxima, que faz a superfície se aproximar então a esses poliedros de faces regulares. E aí o vértice, ou seja, o ponto aqui pode ser a própria amostra, né? No caso aí eu posso ter a própria amostra como sendo um dos vértices dessa grade regular ou não, né? E aí vem a história de fazer o refinamento da grade. O que acontece aqui? Imagine que você fez uma amostragem 20 por 20, 30 por 30, 100 por 100, 40 por 40, não importa. Você tem amostras a cada 100 metros, mas você quer melhorar ou quer intensificar essa grade regular. E aí, por modelagem, é possível de se tentar determinar mais pontos, né, partindo da amostra que você já tem. Basicamente, esse é o que nós chamamos de refinamento da grade, né, onde eu vou aumentar a intensidade das amostras. Existem aqui vantagens e desvantagens. A grande vantagem é que você pode melhorar a distribuição espacial desse fenômeno. Quer dizer, não é que você melhora, né? Você vai gerar um pouco de redundância, mas você vai ter uma distribuição com uma certa continuidade, tá? E aí tem que tomar cuidado, tem que se analisar bem se você vai refinar ou não e se isso vai gerar algum ganho ou não, tá? Mas isso a gente vai ver com um pouco mais de detalhe quando estiver trabalhando com sistemas de informação geográfica, SIGs. Então, basicamente, ocorre um aumento do número de pontos, né, em relação àqueles pontos que foram obtidos no campo. Lembrando que também é um processo de interpolação, quer dizer, o valor a ser estimado aqui não é o valor verdadeiro coletado, tá? Mas é possível de ser realizado. Ainda falando de estrutura em grade regular, eu preciso, de alguma forma, estimar o valor de Z
em cada ponto da grade, partindo de um conjunto x e y de fenômenos. Então veja, nem sempre, né, como eu falei, o ponto que foi amostrado, que é o vértice ali da sua grade, ele vai ser utilizado. Eu posso refinar isso. Então, o que geralmente a gente faz? Partindo de uma grade regular, semi-regular, irregular ou até de isolinhas de altimetria, eu posso lançar mão de uma nova grade e fazer o quê? Interpolar, gerar informações dos pontos próximos a cada amostra. Para isso, eu tenho que lançar mão de interpoladores. Eu posso lançar mão de interpoladores determinísticos e probabilísticos. Os determinísticos, eles são interpoladores globais ou locais. Vamos lá de novo. Os globais são utilizados para grandes áreas, para você ter uma ideia da distribuição de um fenômeno, e são chamados também de superfícies de tendência, né? Uma superfície de tendência. Vou dar um exemplo. O mapa pluviométrico, né? Eu tenho pontos de amostragem muito esparsos. Então, quando eu faço um interpolador global, para ter uma ideia da distribuição das chuvas, né, num estado, numa cidade, alguma coisa assim, eu preciso de muitos pontos para determinar o quanto choveu exatamente, né, em cada ponto. Como eu não tenho isso, eu gero uma superfície de tendência. Então, nós não vamos abordar aqui interpoladores globais, porque nós entendemos que dentro da disciplina, dentro do que nós estamos trabalhando, nós vamos trabalhar com interpoladores locais. São aqueles que são determinados a partir de amostras vizinhas, tá? E como eu já falei, os probabilísticos, né, envolvem aí principalmente a geoestatística, que é uma disciplina, né, de estudo que vai tentar determinar qual é a dependência espacial do fenômeno para depois gerar uma amostragem mais adequada, tá? Independente disso, por interpoladores eu consigo gerar o meu modelo utilizando aí amostras que vieram de uma grade irregular. Basicamente, nós vamos trabalhar com os interpoladores determinísticos locais. Então nós temos aí que entender que quando a gente fala de um interpolador locais, nós pensamos que o nosso fenômeno ele está tendo uma distribuição contínua, né, e localizada. Então o ponto na grade determinado é geralmente lançado mão, né, o ponto da grade a ser determinado é o ponto mais próximo, né? Então existe aí a suposição, como eu já falei, que o efeito do fenômeno é local. Basicamente, todos esses pontos interpoladores locais saem ou têm ideia do mesmo princípio, que é a média móvel, onde eu vou ter aqui, né, essa formulinha, não assustem, calma, onde o valor Z a ser estimado, ele vai depender de um fator de ponderação vezes o valor da amostra que você coletou no campo. Isso aqui então me dá uma média em relação à variação ou ao valor de ponderação. Então vamos lá, vamos por partes aqui com calma. Quais são as variações que eu tenho desses interpoladores locais de média móvel, né? Então veja, eu vou estimar um valor através de uma amostra e um fator de ponderação, tá? Basicamente, eu tenho o interpolador para o vizinho mais próximo, o interpolador por média simples, o interpolador por média ponderada, o interpolador por média ponderada e quadrante e o interpolador por média ponderada por quadrante e por cota. Todos eles têm como base essa fórmula, que é o quê? A somatória dos pontos amostrados próximos àquele ponto a ser determinado, em relação à somatória da ponderação para cada ponto, tá? Vamos entender isso de um jeito mais simples? Então vamos lá. Como é possível calcular o seu vizinho mais próximo? E vejam que todos esses interpoladores têm como base a distância que o ponto que você quer interpolar tem da amostra, que é o valor Z. ZJ, a amostra que você fez no campo,
e ZI, a amostra que você quer, o ponto da grade que você quer interpolar. Bom, como é que isso é possível? Como é que eu posso calcular o vizinho mais próximo? Vamos lembrar um pouquinho da topografia? Está aqui, ó. Se todos os pontos têm coordenada x e y, então eu posso determinar x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4. Independente se você está trabalhando na topografia ou está trabalhando com TM, você consegue colocar isso no plano cartesiano e calcular as distâncias euclidianas. Calma, o que são distâncias euclidianas? Nada mais são do que a variação em x e a variação em y para cada um desses pontos. Ah, qual a distância do ponto P? Quem que é o ponto P? É o ponto a ser interpolado na minha nova grade. Em relação às amostras, quem são as amostras? 1, 2, 3, 4, que são os pontos que eu coletei lá no campo, que eu obtive da minha amostra. Então veja, como é que eu vou interpolar? Ah, nesse sistema local eu preciso saber a distribuição espacial da minha amostra em relação ao ponto a ser interpolado. Simples. Longitude parcial de A para B é igual a longitude parcial, a longitude total de B, que é a chegada, menos a longitude total de A, que é a partida. Lembra dessa história? Latitude e longitude, ΔX, ΔY, por Pitágoras, eu consigo calcular a distância, tá? Não vamos nem nos preocupar aqui com a direção, mas sim a distância entre o ponto 1 e o ponto a ser interpolar, tá? Feito isso, sabendo que é possível se obter as distâncias, vamos verificar agora o interpolador por vizinho mais próximo. O que acontece aqui? Aqui é o interpolador mais simples que existe. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o J e vai falar, você é igual a 1. Ou seja, aquele fator de interpolação, ele passa a ser igual a 1, então ele não vai ter influência sobre a minha amostragem. Basicamente, para estabelecer aqui qual o valor do ponto P, eu simplesmente vou procurar a amostra mais próxima e vou atribuir à nova grade o mesmo valor do ponto 2. Então, nesse caso, o valor interpolado vai ter o mesmo valor do ponto da grade da amostra onde está mais próxima do ponto P, que é da nova grade, tá? Então ele é simples, ele é o mais simples que tem. O vizinho mais próximo ele é mais utilizado quando eu não quero muita influência no valor novo do ponto P, né? Nós vamos ver lá que quando a gente vai trabalhar com imagens de satélite, eu quero fazer um georreferenciamento, eu vou mudar um pouco a localização dos pixels de uma imagem. O melhor interpolador a ser utilizado é o vizinho mais próximo, porque ele não vai interferir no valor do nível de cinza de cada pixel, tá? Então ele vai guardar as mesmas propriedades desse valor. É muito utilizado então esse interpolador para georreferenciamento de imagens, tá? Para não ter variação no nível de cinza. Fiquem tranquilos que a gente vai ver isso mais adiante na disciplina. Basicamente, então, o ponto P, que é o novo ponto da grade, vai ter o mesmo valor do ponto mais próximo, que é o ponto 2. Tá, professor, mas e aí? Esse é muito simples, né? É muito simples. Então vamos fazer agora um interpolador por média simples. Também é mais simples, só que agora o valor atribuído na grade vai vir de média de N valores mais próximos da amostra de campo. Basicamente eu posso determinar quantos valores eu quero aqui. 2, 4, 6, 8, 10, né? Então eu vou pegar e vou dizer para ele, olha, eu quero um N igual a 4. O que ele vai me dizer? Ele vai procurar aqui quais são os 4 pontos mais próximos e vai calcular, né, a somatória desses pontos, dividir por um número de amostras e vai me dar o valor médio, uma média simples. E aqui também não existe um valor de ponderação, né? Ele simplesmente, o valor do fator de ponderação passa a ser igual a 1, né? Ele não vai influenciar no cálculo do valor P. Tá, também é um interpolador simples, né? E que para algumas funções é bem interessante. Vamos dar uma olhada então no interpolador por média ponderada. Opa, se é ponderada,
aquele fator de ponderação passa a ser mais importante, tá? Então o que vai acontecer? Eu vou calcular o valor do meu ponto na grade nova de acordo com a média ponderada de N valores das amostras que eu obtive no campo. E aí passa a ter um peso maior aquele fator de ponderação. Então eu posso, mais uma vez, determinar quantos pontos N eu quero e a fórmula da ponderação passa-se agora, por exemplo, estar relacionada com o inverso da distância de cada ponto. No caso aqui, o fator de ponderação está me dando o inverso da distância, tá? Elevado a um fator K, que é um expoente aqui, que vai me dar um maior peso ou não relacionado à distância. No primeiro momento, né, uma média ponderada simples, eu posso pôr K igual a 1, então ele vai só me dar o inverso da distância. Como é que eu calculo essa distância IJ aqui? Da mesma forma, qual que é a distância desse ponto, desse ponto, desse ponto? Né? Eu vou trabalhar então com a distância do ponto P em relação à amostra 1, amostra 2, amostra 3, de acordo com N valores aqui mais próximos. Então, aqui eu vou jogar o inverso da distância. Existe também o inverso da distância ao quadrado, que é da mesma forma eu estou aumentando o fator de ponderação, ou seja, eu estou restringindo mais, né, eu estou aumentando o poder da minha ponderação, restringindo mais o número de amostras em relação colocando ao quadrado esse fator K, tá? Então, no caso, quando o fator K é igual a 1, é simplesmente um interpolador por média ponderada, com o inverso da distância. Se eu colocar o fator K igual a 2, é o interpolador por média ponderada ao quadrado. Nós temos aí o inverso da distância ao quadrado, por favor. Tá? Então, isso é utilizado para ponderar os valores em relação à distância. Ou seja, menores distâncias têm um peso maior no cálculo, na modelagem do ponto do valor P. Né? Então, amostras mais próximas acabam tendo um peso maior nessa ponderação em relação à média que vai originar o valor P. Bom, e agora o interpolador por média ponderada por quadrante? Bom, você já pode imaginar então que é a mesma história anterior, só que agora eu vou dizer para ele o seguinte: eu quero que você divida isso aqui em 4 quadrantes e que você faça necessariamente uma amostragem por quadrante. Basicamente, eu quero determinar o valor P em relação a uma amostra, aos pontos mais próximos. Pode ser um fator K aqui igual a 1, inverso da distância. E aí eu vou ter uma ponderação aí, relacionado à direção. Tá? Eu não quero que as minhas amostras tenham sempre a mesma direção, não. Eu quero que elas tenham uma distribuição por quadrante. E por duas amostras, vai acontecer a mesma coisa. Eu continuo pegando 2 amostras por quadrante. Isso é interessante, principalmente quando a gente trabalha com relevo, para você não jogar todos os dados só numa parte mais baixa, só numa parte mais alta. E que você consegue enxergar uma dependência espacial de acordo com a direção adotada. Eu posso fazer isso para uma amostra, 2 amostras, 3 amostras, para N amostras. Né? Independente disso, todos eles vão estar trabalhando numa direção. Lembrando que aqui eu posso ter o K igual a 1 ou K igual a 2. Então, eu posso ter o interpolador por média ponderada por quadrante com o inverso da distância, o inverso da distância ao quadrado. Tá? Então, o fator de ponderação aqui ele pode ser aumentado ou diminuído. Bom, nós temos um caso específico das isolinhas, onde o interpolador por média ponderada por quadrante e por cota. O que acontece numa isolinha? Caso específico das isolinhas. Basicamente, eu tenho aqui uma super amostragem, porque vários pontos aqui têm o mesmo valor, né? E aí, quando eu jogo uma grade aqui em cima, eu posso ter 2 ou mais pontos com o mesmo valor. Quando cai direto, beleza, mas e aqui? Para interpolar esses valores que estão aqui, né, entre esses pontos conhecidos. Nesse caso, uma isolinha, nós temos que lembrar que ela é formada por N pontos e que esse N pontos, nesse caso aqui, tem o mesmo valor de altimetria, ou seja, cota ou altitude. Para se determinar o ponto P aqui, eu posso trabalhar com a distância que ele está em relação a um desses pontos, nessa isolinha,
como também eu posso determinar a distância nessa outra isolinha. Lembrando que aqui eu tenho um valor A e um valor B que são diferentes, né? Tá? Lembrando que isolinhas têm equidistâncias verticais, então se aqui for 90, aqui pode ser 95, equidistância de 5 metros, se aqui for 100, aqui for 80, equidistância de 20 metros. Basicamente, eu preciso determinar aqui a distância desse ponto P. Mas veja, qual ponto pegar? Eu posso pegar N pontos aqui ou gerar uma super amostragem de pontos com o mesmo valor. Ou seja, vários pontos que têm a mesma cota ou altitude 1 ou 2. Né? E aí eu crio algumas restrições. E no caso, a restrição mais simples é cota. Né? Então é quadrante e cota. Eu vou eliminar uma super amostragem pegando apenas pontos que estão em cotas diferentes e em quadrantes diferentes, tá? Evitando então que eu tenha uma super amostragem. É um caso bem específico para isolinhas, lembrando que isolinhas é uma fonte de dados para altimetria. Bom, pessoal, nós vimos tudo que tinha para falar sobre grade regular e agora vamos falar um pouquinho dos dados, da estrutura dos dados em malha triangular. De certa forma, eles são mais simples, né, de você verificar ou de entender por quê. Porque basicamente ele é um poliedro de faces triangulares. E todos os pontos da amostragem, ou seja, todos os pontos que você obteve no campo, ele participa da triangulação. Então você não gera pontos fora da sua amostragem, diferente da grade regular, onde você já gerava, podia fazer um refinamento, mudar esses pontos fora da sua grade inicial, né? Basicamente, aqui eu não preciso me preocupar. Ele vai trabalhar melhor com grades semi-regulares, que os próprios pontos já permitem uma triangulação, né? E principalmente, né, gerando aí, basicamente ele vai utilizar sempre os pontos que você coletou para fazer a triangulação, isso é específico da grade triangular, e ele tem critérios específicos para gerar essa triangulação, você não faz isso a esmo, tá? Então basicamente, sempre que você tiver um conjunto de amostras, se você seguir esses critérios específicos, a grade ou a malha triangular gerada sempre vai ser única, vai ser idêntica, né? E o critério específico que a gente vai ver mais adiante, ele diz o seguinte: imagine essa triangulação, né? Eu parti de um ponto aqui, gerei triângulos, e agora qual é a minha dúvida aqui? Eu pego esse triângulo aqui, ou eu pego esse triângulo aqui? Bom, de acordo com esse critério específico, eu tenho que dar prioridade para triângulos os mais equiláteros possíveis e que, para gerar isso, eu tenho que ter ângulos mais próximos aqui de um equilátero. Se eu pegar essa distância, esses ângulos são mais fechados do que esses, concorda? Então, basicamente, eu vou dar prioridade aqui para as menores distâncias entre os pontos, gerando triângulos mais equiláteros possíveis, e que é a famosa triangulação de Delaunay, tá? Então existe todo um critério para gerar essa grade triangular. Então vamos lá, recapitulando. Gera poliedros de faces triangulares, o ponto da amostragem ele sempre vai fazer parte da triangulação e com critérios específicos você chega a uma única grade, ou uma malha triangular única. A triangulação de Delaunay, como eu já falei, então, ela exige que os triângulos tenham ângulos os mais equiláteros possíveis, e para gerar esses ângulos mais equiláteros possíveis, para ser Delaunay, você vai pegar sempre a menor distância entre os pontos, né? Aqui fica fácil de observar isso, né? O Delaunay do não Delaunay. Mas onde eu tenho uma aplicação direta disso? Onde é que eu posso trabalhar de uma forma direta em identificação com esses pontos, né? Olha, a gente já trabalhou com isso, eu deveria ter verificado isso quando a gente falou lá de um levantamento planetimétrico. Então vamos recapitular um pouquinho o que a gente aprendeu lá em topografia. Vamos dizer que eu quero gerar um mapa planealtimétrico dessa propriedade. O que é o plane? É o limite dessa propriedade. E o altimétrico são pontos notáveis
que eu vou distribuir na propriedade de acordo com a mudança do relevo. Para isso, eu vou estacionar meu aparelho num ponto qualquer da área, vou zerar ele no norte inicial e vou começar a fazer várias irradiações, né? Gerando aqui pontos que podem ser ora do limite, ora relacionados aí à altimetria. Mudo o meu aparelho, refaço minhas irradiações e vou coletando pontos. Eu estou fazendo um levantamento por caminhamento até fechar a poligonal. Eu volto meu aparelho no ponto MP, fecho a poligonal, tenho o erro angular de fechamento, tenho o erro linear de fechamento, faço todos os ajustes, mas no final das contas eu tenho a coordenada x e y de cada um desses pontos. Então veja, o levantamento topográfico, ele é o primeiro levantamento, né, que vai te dar a posição de qualquer ponto numa superfície, numa pequena parte da superfície terrestre, né? É por isso que a gente estuda um pouco de topografia, para entender também toda essa forma de calcular outras coisas. Independente disso, o que eu tenho para cada um desses pontos? Eu tenho a coordenada x e y, e pela diferença de nível que o aparelho me dá, eu consigo calcular a cota. Se eu partir do ponto MP, que tem a altitude, ao invés de calcular a cota, eu vou calcular as altitudes desses pontos. Independente disso, agora eu consigo gerar aqui a distribuição desses pontos com as suas relativas cotas. Qual que é o próximo passo a fazer? Triangulação de Delaunay, triângulos os mais equiláteros possíveis. No caso do levantamento pela linha altimétrica, a interpolação é uma interpolação simples, onde eu vou pegar qual a máxima diferença de nível aqui, qual a distância entre esses dois pontos e vou verificar aonde em centímetros está passando a cota cheia 120. Então veja, para chegar, eu tenho um ponto aqui que tem uma cota 120.2 e estou indo aqui num ponto que tem a cota 119.6. Em algum local aqui eu encontraria, descendo no relevo, um ponto x e y onde a cota fosse exatamente 120. Então a interpolação simples, ela me diz aqui quantos metros no terreno eu preciso descer nessa direção para chegar na cota 120. Faço isso para cada uma das arestas desse triângulo e depois vou à mão livre desenhar a cota, nas cotas 120, a isolinha 120. Bom, é um processo demorado, né, se você for fazer manualmente, mas que nos computadores é de uma forma muito rápida, ou seja, gero a triangulação, estabeleço qual é o valor da cota cheia, se vai ser de 1 em 1 metro, de 2 em 2 metros, de 5 em 5 metros, ou seja, equidistância, e aí é só interpolar. Interpolação simples gerando as isolinhas de altimetria. Bom, isso é um exemplo bem prático da triangulação de Delaunay aplicada à topografia. Tá? Então, pequena... Bom, vamos lá, pessoal. Então, como eu dei um exemplo aqui, né, a triangulação de Delaunay é usada diretamente na topografia e sempre vai ser utilizada quando eu quero gerar uma uma malha triangular, tá? Para sempre chegar a uma malha única através do critério de Delaunay. Mas existem alguns casos específicos que a triangulação de Delaunay ela chega a atrapalhar um pouco quando eu falo de relevo. Por quê? Vamos entender o seguinte, eu preciso às vezes colocar algumas restrições nessa triangulação de Delaunay, porque eu quero entender melhor aonde é o máximo valor de altitude, onde é o mínimo valor de altitude, ou seja, onde eu tenho os divisores de água, máximos valores, e as linhas de drenagem, mínimos valores dentro do relevo. E aí, a triangulação de Delaunay passa às vezes a atrapalhar um pouco esse processo. Vamos tentar entender isso. Basicamente, nessas áreas eu vou colocar algumas restrições. Eu vou dar um exemplo aqui de linhas de drenagem, ou seja, mínimos valores. Nós vamos fazer alguns trabalhos lá em SIG, onde vocês vão digitalizar as linhas de drenagem, que são as linhas por onde, né? Se começar a chover aqui, por exemplo, para onde a água vai? Ela vai procurar o caminho mais baixo até chegar no rio. Então, são as linhas de captação de água, onde a água vai escoar até chegar no rio.
Basicamente, dentro dessa posição do relevo são as partes mais baixas, tá? Vamos dar um zoom aqui para a gente entender. Olha só, né? Eu tenho aqui uma captação de água lá. Onde tem buraco, curva para cima. A gente chegou a ver isso lá em cartografia, né? Onde eu tenho a parte mais alta, curva para baixo. Então, começou a chover aqui, uma parte da água vai para cá, uma parte da água vem para cá. Independente disso, eu quero criar aqui uma triangulação que vai me mostrar aonde está passando essa drenagem. Porque de repente, se eu não colocar restrição nenhuma, ele pode pegar uma isolinha que está aqui e juntar com a outra isolinha, deixando isso aqui mais plano. Então eu vou criar uma restrição na minha triangulação, né? Onde a triangulação vai partir dessa isolinha. Dessa forma, se eu usasse o Delaunay aqui, imaginando que a minha drenagem está aqui, a minha cota mais baixa está aqui, esse triângulo a ser formado vai obedecer o quê? Sempre ângulos mais equiláteros possíveis e a menor distância entre os pontos. Porém, quando eu coloco uma linha de restrição, eu obrigo ele nessas cotas mais baixas, aonde tem essa linha, a gerar uma triangulação não tão perfeita como o Delaunay, ou seja, onde ela vai favorecer, vai priorizar os fatores topográficos, seja numa linha máxima, divisor de águas, ou uma linha de mínimo, quebra uma linha de drenagem. E aí nós chamamos que nós temos um Delaunay com restrição. Isso aqui é um caso específico para quando eu quero mostrar no meu modelo aonde está a parte mais baixa, a drenagem, onde está a parte mais alta, tá? Mas é uma forma de você criar alguma restrição na triangulação de Delaunay. Vocês vão observar na apostila, quando eu passar, que tem o Delaunay de um passo só e o Delaunay de 2 passos. O Delaunay de um passo ele já cria todos os triângulos de uma vez, né? Já todos eles Delaunay. O de 2 passos ele cria triângulos e depois ele corrige esses triângulos para ser Delaunay. E quando você coloca uma restrição, esse de 2 passos, ele já vai deixar então essa triangulação de acordo com a restrição dos fatores topográficos, tá? Então, uma questão só de criação, mas no fundo, no final das contas, não importa se o interpolador ou o Delaunay é de 1 passo ou 2 passos, eu consigo gerar essas restrições. Tudo bem? Beleza? Bom, acho que por que malha triangular é tão tranquilo, né? Porque acabou, né? Olha lá, o único interpolador, Delaunay, eu vou criar isso aí de acordo com superfícies de ajuste relacionados aí à distância desses valores em relação ao triângulo, tá? Mas beleza. Como é que eu faço então para calcular valores dentro dos triângulos? Será que é possível eu estabelecer dentro de um triângulo um valor? Ou seja, como é que eu faço para gerar uma superfície de ajustes dentro de uma grade irregular? Gerando uma grade irregular, por exemplo. Tá, vamos pensar comigo. O que acontece aqui? Ó? Eu tenho 3 pontos, né, no plano, onde eu tenho a coordenada 1, 2 e 3. E aqui, né, eu tenho o valor Z, onde eu vou ter o valor Z1, Z2 e Z3. É óbvio que nesses pontos aqui são pontos que foram amostrados e que eu tenho o valor Z. E por ser uma triangulação, né, uma malha triangular, esses pontos já são as minhas amostras. Mas e se eu quiser gerar um ponto aqui dentro do triângulo ou tentar determinar um modelo para predizer mais pontos dentro do triângulo? É óbvio que se você tem valores de Z diferentes, esse triângulo pode ser mais baixo aqui, mais alto aqui, ou médio aqui, né? E que o ponto aqui dentro vai ter valores de Z diferentes em relação aos pontos que limitam esse triângulo. Como é que é feito isso, né? Como é que eu consigo calcular esse valor P e projetar isso para o triângulo? Bom, basicamente o valor Z é dado por uma equação onde eu tenho AX mais BY mais C. Isso você vai ver lá no sistema plano, né? Aqui na qualquer equação no plano. Tudo bem? Tranquilo. Quem que é o valor X? É o valor da coordenada aqui. Quem que é o valor Y? É o valor da coordenada. E o valor C, A, B e C são os valores a serem determinados. Bom, com uma equação eu não consigo determinar o valor de A, nem o valor de B, nem o valor de C. Mas veja, o triângulo eu tenho o quê? 3 equações. E aí eu tenho um sistema de equações.
né? Em um sistema de equações, eu consigo determinar o valor de A, B e C, substituir isso naquela equação inicial e ter uma equação que vai me predizer o valor de ZP em qualquer parte dentro desse triângulo. Então, determinando o valor de A, B e C pelo sistema de equações, eu consigo gerar uma equação geral para esse triângulo e eu posso mudar a posição que eu quiser do valor P aqui dentro e ele vai me dar um valor de Z relacionado à posição desse ponto P dentro desse triângulo. Poxa, legal! Imagine fazer isso para cada triângulo. É por isso que tudo isso ocorre no ambiente computacional. Mas é importante que você tenha uma ideia de como isso é feito. Então, em muitos trabalhos, nós partimos de uma malha triangular e geramos uma grade irregular em cima dessa malha triangular. Para poder gerar, por exemplo, dados de declividade, dados de areia, silt, argila, né, de acordo com pontos que foram amostrados de uma grade irregular ou semi-irregular, gerando uma grade irregular. Tá? Então é possível gerar modelos para cada triângulo para predizer o valor de P em qualquer posição dentro desse triângulo. Dito isso, qualquer valor de ZP então pode ser estimado, né, modelado dentro desse triângulo. Tá? Ou seja, eu tenho uma correspondência entre triangular e retangular, retangular e triangular. Eu posso sair de um modelo triangular e gerar uma grade retangular. Vamos ver um exemplo? Vamos pegar aqui o nosso voo do drone, onde eu tenho aqui uma nuvem de pontos esparsa. Tá? Eu vou tentar dar um zoom aqui para vocês verem que cada pontinho desse tem um valor x, y e z. Né? O que eu faço agora? Como é que eu faço para modelar essa superfície? Bom, se os pontos aqui são irregulares, nós vamos lançar mão da triangulação de Delaunay. Vamos dar um zoom para ver a triangulação? Então eu vou pegar cada ponto e vou triangular. Opa, se eu tenho cada ponto aqui, eu posso estimar valores dentro aqui? Posso, a gente acabou de ver isso, não vimos? Então agora eu posso pedir para o computador e falar assim, ó, eu quero que você crie uma nuvem, uma nova grade, né? Essa nova grade, em cima dos pontos, vai ter uma resolução de 0,07 centímetros, vai me dar um total de pixel, um quadriculado, né, de 3.893 por 3.900, é a grade, a nova grade, e vai me gerar aí o que? Um modelo interpolado. No caso aqui, ó, está colocando como default algum interpolador, mas que a gente já sabe que vai trabalhar dentro de cada triângulo, predizendo a posição que eu quero estimar na nova grade, que foi determinada aí com espaçamento, uma resolução de 0,7 por 0,7 centímetros, gerando um total aí de linhas e colunas. Tá? Feito isso, determinada a resolução, eu gero um modelo, aquele lençol que eu vou colocar em cima da área, e a gente pode ver aqui no caso a elevação, né? De novo, locais mais altos e locais mais baixos. Vamos dar um zoom aqui para vocês verem o pixel, no caso aí, a grade, né? Onde foi interpolado os valores, e aí eu tenho no centro de cada ponto aqui, né? Aonde foi estabelecidos os valores. Lembrando que eu mostrei aqui uma triangular com uma retangular, mas eu posso fazer de uma retangular com um triangular também, tá? Isso é possível através das interpolações e modelos aí que a gente já está discutindo e outros que tem na literatura. Bom, pessoal, quais são as vantagens então da grade regular em relação à grade irregular triangular, né? Bom, no caso aqui, vantagens apresenta uma regularidade espacial dos vértices, ou seja, eu mantenho x e y. É muito fácil estimar os vértices através das amostras, gerando uma grade refinada ou não, mas tem alguns probleminhas para representar superfícies com variações locais acentuadas. O que vai acontecer? Mudanças grandes, né? Às vezes ali ela não tem uma forma de gerar uma faceta daquele quadradinho, vamos dizer assim, né? Daquele polígono, que vá descrever melhor isso. Porém, a estrutura é mais simples, né? E eles podem ser utilizados em várias aplicações, principalmente dentro de sistemas de informação geográfica. Tá? A grade triangular
ela, como a gente já sabe, ela não apresenta uma regularidade de distribuição entre x e y. Todos os vértices são as amostras, então eu estou trabalhando com as amostras. E para poder predizer alguma coisa dentro desses triângulos, eu tenho que gerar equações para predizer isso, né? São sistemas lá para gerar o valor P, sistemas de equações. Porém, ele representa muito melhor as superfícies e suas variações, tanto superfícies, não superfícies tão homogêneas, né? E melhor as variações de superfícies com variações acentuadas. Basicamente, ele tem uma estrutura um pouco mais complexa para se calcular. Você observou que para gerar lá uma nova grade, eu posso usar o vizinho mais próximo, o vizinho, a média dos vizinhos mais próximos. Eu posso pôr fatores de ponderação e eu crio uma nova grade de um jeito mais simples. Porém, para criar uma grade em cima de uma amostra triangular, você já viu que tem um sistema de equações, é um pouco mais complexo ali para gerar esses modelos. E ele é muito mais utilizado, né, para análises quantitativas, né? Então eu vou falar de declividade, porcentagem de declividade, eu vou trabalhar com grade triangular. Tem vantagens e desvantagens. Ao longo da apresentação eu já fui discutindo o que é um pouquinho melhor para isso, um pouquinho melhor para aquilo, mas de qualquer forma, pessoal, eles vão, independente de qual deles, a ideia é representar um fenômeno. Qual é o melhor? Aquele que melhor representa de uma forma mais real o fenômeno a ser estudado. E aí tem que se fazer estudos, verificar qual interpolador melhor para cada tipo de utilização. De uma forma simples, a gente pode dizer que a triangulação é muito melhor para a parte de relevo, parte de altimetria, né? Em relação, por exemplo, à grade regular. Tá? E aí depende do tipo de estudo que você vai fazer. Quais são os principais usos, né? Bom, como é que eu vou usar o modelo numérico de terreno? Basicamente, olha só, uma distribuição de clima, né? Nós estamos falando aqui de interpoladores determinísticos globais, né? Onde eu vou ver a variação de clima, por exemplo, climas tropicais e chuvosos e quentes aí, né? Numa região onde eu tenho aqui uma variação grande, né? Que pode influenciar a vegetação. Então olha só que legal, né? Eu estou falando de clima, mas olha, esse tipo de clima faz com que ocorra mais campos naturais, tipo cerrado, e esse tipo de clima aqui vai me produzir mais florestas tropicais densas. Quer dizer, eu estou começando a juntar fenômenos e entender o porquê ou o que um pode contribuir para o outro. Outra coisa importante, dentro de geomorfologia, quando a gente fala de solos, né, a gente sabe que solo é função do material de origem, do relevo, micro-organismos, organismos, tempo e clima. Né? Mas basicamente né, a geologia tem uma grande influência. Então, olha, solos hidromórficos, né? Então na parte aqui, onde eu tenho uma geologia de depressão da Amazônia, né? Planícies amazônicas vão predominar aí mais solos hidromórficos gleisados, quer dizer, existe uma relação aí, eu consigo começar a enxergar algumas relações. Eu posso também utilizar, quando eu falo de altimetria, né? Eu posso usar imagens de níveis de cinza, eu posso gerar, através de grade triangular, gerar uma grade regular e gerar um modelo aí sombreado, ou de nível, modelo de nível de cinza, onde mais escuro é mais baixo e mais claro é mais alto. Mas aí eu posso pegar esse modelo e gerar ele sombreado e eu passo a entender melhor aqui, né, a distribuição. Perdão, a gente deu um problema aqui. Esse modelo já sombreado. Depois eu corrijo isso e passo para vocês, tá? Também eu posso pegar esse mesmo modelo e colocar em 3 dimensões, né, onde eu consigo observar então a variação da parte mais alta e da parte mais baixa. Aonde estão os divisores de água, onde está a parte de drenagem. Olha aqui a várzea da Exalc, né, onde eu tenho a distribuição das várzeas, o rio, aqui é a copa das árvores, né, um modelo já em 3D de um levantamento. O mais legal mesmo que a gente pode ver modelagem numérica de terreno aí são, por exemplo, a fachada do prédio da Exalc. É um modelo de elevação aqui, um modelo numérico de terreno onde eu consigo observar, né, pela nuvem densa de pontos a variação, a fachada do prédio. Quer dizer,
Tenho várias aplicações para arquitetura, para poder trabalhar aí com microbacias, etc, etc. Falando em microbacias, olha lá, modelagem de divisores de água, e aqui a drenagem, a parte mais baixa. Então eu consigo calcular, por exemplo, através da modelagem numérica de terreno, qual é a área. Se começar a chover aqui e choveu 100 milímetros, significa que choveu 100 litros por metro quadrado, é uma baita de uma chuva, tá? Quanto de área vai contribuir para a captação e quanto de água vai chegar aqui na vazante? Quer dizer, eu começo a trabalhar aqui com a parte de drenagem, a parte hídrica, e vai lá para manejo de bacias hidrográficas. Olha, por exemplo, mostrando aqui, o Oregon River, onde eu tenho aqui um modelo 3D da distribuição do relevo e do rio aqui em um determinado local. Mesma coisa para o Rio Jordão, quer dizer, olha só, para quem trabalha, por exemplo, com barragens, barramentos, quanto de água eu vou represar se eu fechar aqui e tiver tantos metros cúbicos. Eu começo a calcular volume em cima desses modelos numéricos de terreno, quer dizer, N aplicações aí dentro da parte de hidrografia. Topografia não preciso nem dizer, o relevo, o estudo do relevo, mapas de declividade, a variação que isso pode ter de um ponto no outro e também, o cálculo aí de volume, tá? Também existem estudos para determinar o quanto de sol em determinada época do ano cada vertente dentro de uma microbacia vai absorver, vai ter de luz, Então imagine aqui, aqui é mais frio, aqui é mais quente, aí de acordo com a posição do sol eu consigo estabelecer aí como é que está a distribuição ao longo do ano, tá? Da mesma forma aqui, esse aspecto sombreado me ajuda a ver as partes mais altas, as partes mais baixas dentro da exposição relacionada ao relevo e fases. Mapa de produtividade, a gente já discutiu bastante dentro da agricultura de precisão, já comentou, então eu consigo entender como é que está a distribuição da variabilidade das culturas, pela produção que elas estão gerando. Isso é uma fonte rica de dados de amostragem para análise química, física e biológica, como eu já demonstrei com índice de vegetação, eu posso fazer a mesma coisa para mapa de produtividade. Posso ter aí a distribuição de atributos físicos, químicos do solo, dependendo da quantidade de pontos de amostragem que eu tenho numa área, Para situações mais gerais, aqueles modelos de tendência, que é uma distribuição geral aí da pluviosidade de algum local, dependendo do ponto de amostra. Bom, pessoal, existem N aplicações para modelagem numérica de terreno, é um tema um pouquinho confuso, eu imagino, para quem está vendo a primeira vez, mas basicamente é gerar um modelo para predizer ou para tentar identificar a variação de um fenômeno na natureza, tá? Onde eu preciso da amostra com coordenadas x, y, do atributo a ser estudado, o valor z, que pode ter uma dependência espacial maior ou menor, e interpoladores que vão trabalhar essas dependências espaciais, tá? Basicamente é isso. Agradeço a todos e depois nós vamos gerar então vídeos para as aulas práticas.